Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa, tá? E estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é elementos da comunicação e funções da linguagem. Primeiro, vamos ver os elementos da comunicação. O que são e quais são eles? Tá? Os elementos da comunicação são aqueles que estão presentes em uma determinada situação comunicativa. Toda situação comunicativa, os elementos da comunicação se fazem presente, embora não percebamos ou não consigamos identificar todos eles de forma mais objetiva. Tá? Então, os elementos da comunicação são basicamente 6. O emissor, o receptor, a mensagem, e essa mensagem, ela possui um referente, que é o assunto, é escrita em um código, que é uma linguagem, e é transmitida por meio de um canal. Tá? Então, os 6 elementos da linguagem, basicamente, são esses: emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. O emissor é aquele que envia a mensagem ao receptor, que é o que recebe a mensagem. A mensagem é aquilo que é transmitido entre ambos, emissor e receptor. Essa mensagem ela possui um referente. O referente é o assunto, do que se trata, o contexto do que a mensagem se trata. Essa mensagem ela é escrita em uma língua, não é? Pode ser um conjunto de signos, pode ser uma língua de sinais, pode ser um código, né? Pode ser um símbolo, mas vai haver um código ali. E o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser a fala, pode ser uma revista, pode ser o livro, pode ser um computador, onde você assiste um vídeo, por exemplo, como é o caso dessa aula. As funções da linguagem ocorrem quando a ênfase recai em um dos elementos da linguagem. Quando eu quero dar mais ênfase ao emissor, eu tenho uma função da linguagem para o emissor. Se a minha ênfase eu quero dar no receptor, eu vou ter uma função da linguagem específica para o receptor. E assim por diante. As funções da linguagem são recursos comunicacionais que atuam de acordo com o objetivo do emissor, dando ênfase à mensagem que está sendo transmitida em volta do contexto da comunicação que está acontecendo. Cada um dos elementos da comunicação terá uma função específica, ou seja, para cada elemento haverá uma função da linguagem relacionada a ele. Então, se eu tenho 6 elementos da linguagem, da comunicação, eu vou ter 6 funções da linguagem, respectivamente, um para cada elemento. Olha só. Para o emissor, eu vou ter a função da linguagem chamada de função emotiva. Para o receptor, a função conativa. Para a mensagem, eu vou ter a função poética. Para o contexto, que é o assunto, eu vou ter a função da linguagem chamada de referencial. Para o canal, a função fática. E para o código, a função metalinguística. Então, temos função emotiva para o emissor, função conativa para o receptor, função poética para a mensagem, função referencial para o assunto, contexto, função fática para o canal e função metalinguística para o código, como já havia mencionado anteriormente. Agora vamos ver cada uma dessas funções detalhadamente. A função emotiva ou expressiva da linguagem ocorre quando a intenção do falante é posicionar-se em relação ao tema de que está tratando, expressar seus sentimentos e emoções, produzindo um texto subjetivo escrito em primeira pessoa
Este se transforma num espelho de seu ânimo, de suas emoções, de seu estado, enfim. A interjeição é, ao lado da primeira pessoa do singular e de alguns sinais de pontuação, como reticências, ponto de exclamação, um indicador seguro da função emotiva da linguagem. Observe como isso ocorre no texto a seguir, final do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, em que o personagem Paulo Honório relata suas memórias. Lá fora há uma treva dos diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o Nordeste, furioso, espalha folhas secas no chão. É horrível. Se aparecesse alguém, estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade a meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Observem que nesse texto a função emotiva da linguagem se faz presente. O autor ele usa a primeira pessoa ao lado de vários sinais de pontuação, como as reticências aqui, os pontos de exclamações aqui. Então, isso marca a função da linguagem emotiva ou expressiva. O autor está expressando os seus sentimentos, as suas emoções em relação a estar sozinho na sala. Né? Então, ele expressa o seu estado de espírito nesse momento. Então, quando o texto recai sobre o emissor, sobre aquele que está escrevendo a mensagem, que está mandando a mensagem, e esse texto marca com muita profundidade os sentimentos desse autor, então nós temos a função emotiva da linguagem, que é aquela que recai sobre o emissor. A função conativa, que é aquela que está centrada no receptor ou interlocutor, aquele que recebe a mensagem, é de maneira explícita, a função dela é interferir no comportamento do interlocutor e a mensagem está centrada no destinatário, em forma de ordem, apelo ou súplica. Prevalece, nesses casos, a função apelativa ou conativa da linguagem. Os verbos no imperativo e o uso de vocativos e da segunda pessoa, tu, vós, você ou vocês, são marcas gramaticais da função conativa. Conativo significa relativo ao processo da ação intencional sobre outra pessoa. Observem que, na função emotiva, a ênfase, quando recai no emissor, é utilizada a primeira pessoa do singular. Já que na função conativa ou apelativa, a ênfase recai no receptor e a pessoa é a segunda pessoa, seja ela do singular ou do plural. O objetivo dessa função é fazer com que o interlocutor, a pessoa que está recebendo a mensagem, tome alguma atitude em relação àquilo que está sendo dito. Por exemplo, nos anúncios de publicidade, textos instrucionais, horóscopos e comícios políticos às vésperas de eleição, são exemplos de texto em que prevalece a função conativa da linguagem. Tá? Então, os anúncios, os comícios, eles vão tentar persuadir o interlocutor a tomar uma atitude. Por isso que os verbos são utilizados no imperativo. O que é o imperativo? São aqueles verbos que indicam ordem, indicam apelo, indicam um pedido. Nos anúncios, o que tem? Compre, use, adquira, peça já o seu. Viu? Os comícios, o que os eleitores, aliás, os candidatos pedem? Votem em mim, porque eu farei isso, isso, isso. Então, eles vão tentar persuadir o interlocutor. Olha um exemplo. Dicas de etiqueta para e-mails. Em primeiro lugar, veja para quem você está enviando seu e-mail. A linguagem deve ser a mais adequada possível ao seu destinatário. Se for algo extremamente formal, lembre-se de usar os termos adequados à situação, como Vossa Senhoria, por exemplo. Não seja rude. Coloque alguma saudação no início de seu e-mail, como um breve cumprimento. Um olá não faz mal a ninguém. Escreva certo, pois é assim que as pessoas verão você enquanto leem a sua mensagem.
Já pensou em enviar um currículo para uma empresa com uma porção de erros escandalosos? Ninguém nunca contrataria alguém assim. E não se esqueça de uma assinatura ao fim. Um obrigado ou atenciosamente caem bem a situação. Além disso, evite usar a caixa alta, pois dá a impressão de estar gritando. Use opções de textos mais sutis, deixando palavras em negrito ou sublinhadas. E, acima de tudo, se a pessoa não gosta de receber e-mails cheios de PowerPoint, evite. O mesmo serve para o outro lado. Não seja rude ao receber correntes e apresentações de slides. Apenas comunique que não é do seu agrado. Então, observe que nesse texto, quando ele dá dicas de etiqueta, ele usa várias vezes verbos que indicam um pedido ou um apelo, como veja, lembre-se, não seja rude, escreva certo, não se esqueça, evite usar não seja rude. Então, vários momentos ele tenta persuadir o interlocutor a tomar uma certa atitude, né? Nesse caso, a escrever um e-mail de forma correta e coerente. A função referencial é aquela em que a mensagem está centrada na informação, ou seja, no assunto da mensagem. A mais comum das funções da linguagem é a que se volta para a informação, para o próprio conteúdo. A intenção é transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma forma direta e objetiva, com palavras empregadas em seu sentido denotativo. Quando isso ocorre, fica caracterizada a função referencial. Na função referencial, normalmente prevalece o texto escrito em terceira pessoa. Olha só como vai mudando de uma função para outra. Como nos casos de trabalhos científicos e noticiários jornalísticos. Isso significa que o texto estará centrado no referente, ou seja, naquilo de que se fala. A terceira pessoa gramatical. Prevalece a ordem direta e o sentido denotativo das palavras. Daí a função referencial também ser chamada denotativa, ou seja, ela usa o sentido usual, o sentido do dicionário das palavras, não usa o sentido figurado. Como se observa no texto a seguir. Software monitora variação de temperatura de animais via computador. Na USP de Pirassununga, pesquisadores já conseguem monitorar a temperatura de animais à distância via computador. O sistema inédito no mundo está em pleno funcionamento e vem sendo testado em 10 vacas leiteiras da raça holandesa. Por meio de chips e sensores colocados nos animais, o software recebe informações sobre a temperatura do animal. Esses dados podem ser usados para melhorar o manejo, proporcionando mais conforto ao rebanho e aumento da produção. O assunto, observe que o foco é no assunto do texto, recai sobre o referente. Qual é que é o assunto? O desenvolvimento de um software que controla as informações da temperatura dos animais para que eles usem esses dados para melhorar o manejo e a produção desses animais. Então, quando a mensagem é um texto escrito em terceira pessoa, o foco está sendo no assunto que está sendo tratado e a função predominante nesse caso é a função referencial. Prossigamos. A função fática, testando o canal. Em alguns casos, percebe-se que a preocupação do falante é manter contato com o interlocutor, prolongando uma comunicação ou então testando o funcionamento do canal de comunicação com frases do tipo: veja bem, olha, compreende? Pois é, essa preocupação com o contato caracteriza a função fática da linguagem. Toda conversa ao telefone, por exemplo, é pontuada por expressões do tipo: está me ouvindo? Sim, sei. Ou, Bons exemplos do emprego da função fática. Observem, quando o foco é no canal, quando eu estou apenas tentando manter a comunicação, mas eu não avanço em direção a uma conversa, a função predominante nesses casos é a função fática. O objetivo é apenas testar o canal, é só manter a comunicação.
Não é transmitir nada, não é transmitir emoção, não é falar de nenhum assunto, não é fazer nenhum apelo, tá? É apenas manter a comunicação, tá? Por exemplo, uma conversa telefônica, bom dia, ou expressões do dia a dia. Olá, bom dia, tudo bem? Se a pessoa responder é porque ela entendeu, ela conseguiu, você conseguiu atingir o objetivo, o emissor, que foi manter a comunicação, não é? Ou testar o canal de comunicação, que nesse caso foi a fala. Né? De qualquer forma, a comunicação foi estabelecida, viu? Mas não avançaram em direção a uma conversa. Então, função fática. Na teoria da comunicação, o canal é o suporte material ou sensorial através do qual se faz a comunicação, meio utilizado para enviar o sinal de um emissor a um receptor. O canal é por onde a mensagem é propagada para chegar até o receptor. Ok? Olha o exemplo da função fática na música do Paulinho da Viola. Olá, como vai? Eu vou indo, e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo. Pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Observe que nessa letra, os interlocutores, eles não avançam em direção a uma conversa, né? Eles não prolongam a conversa, eles ficam só perguntando, ficam nesse jogo de perguntas e respostas, tá? Perguntas curtas e diretas e respostas curtas e diretas também, tá? Isso caracteriza a função fática da linguagem. A função metalinguística é aquela que é centrada no código, no elemento código, tá? Que é a língua, e a linguagem que está sendo utilizada para transmitir a mensagem. Há casos em que a preocupação do falante está voltada para o próprio código utilizado, ou seja, o código é o tema da mensagem ou é utilizado para explicar o próprio código. Ocorre, então, a função metalinguística ou metalinguagem, como é chamada também. Existe metalinguagem quando damos a definição de uma palavra utilizando palavras ou quando explicamos ou pedimos explicação sobre o conteúdo de uma mensagem. Por extensão, também há metalinguagem quando um filme tem por tema o próprio cinema, uma peça teatral tem por tema o teatro, uma poesia discorre sobre o ato de escrever e etc. Então, função metalinguística é aquela quando eu falo de um assunto usando o próprio assunto. Tá? Se eu falo de uma pintura, quando um pintor desenha uma pintura de um pintor desenhando. Então, isso é metalinguagem. Quando eu dou a definição de uma palavra, de acordo com o dicionário ou enciclopédia, eu estou usando a função metalinguística. Quando eu pergunto para alguém sobre o significado de uma palavra, eu estou usando a função metalinguística também, porque eu estou usando o código, que é a língua portuguesa, para saber sobre esse código, saber a definição desse código, dessa palavra que eu não sei. Nos textos verbais, o código é a língua. Quando numa mensagem verbalizada usamos a língua para explicar a própria língua, ocorre metalinguagem. E isso é muito comum em nosso cotidiano, nas conversas informais ou mesmo durante as aulas, quando questionamos nosso interlocutor sobre algo e ele nos conta ou nos explica. Não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Ou você poderia explicar mais uma vez? E expressões desse tipo. A resposta será, inevitavelmente, um texto metalinguístico. As construções explicativas do tipo isto é, e, ou seja, também introduzem textos metalinguísticos. Por utilizarem palavras para explicar as palavras, também são exemplos metalinguísticos as definições, os verbetes de dicionários e o conteúdo das gramáticas, em forma de livro ou em aulas expositivas. Durante nossa vida de estudante, é muito comum a utilização da função metalinguística da linguagem. A análise de um texto, por exemplo, é um exercício de metalinguagem. Essa aula, nesse momento, estou utilizando a função metalinguística. Eu estou dando a definição de cada função da linguagem, eu dei a definição dos elementos da comunicação,
E isso é metalinguagem. Eu estou falando de um assunto da língua, utilizando a própria língua para falar dela mesma. Então, isso é metalinguagem, ou função metalinguística. Na obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, também há função metalinguística, né? Quando a própria personagem fala dela mesma dentro do livro. Tem a obra também Se um Viajante numa Noite de Inverno, em que o autor desse livro ele dialoga com o interlocutor, com quem está lendo o livro, e transforma esse leitor em um personagem do livro. Isso também é metalinguística. Viu? E também na obra Memórias Póstumas, de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, né, o próprio personagem ele critica, tece comentários sobre a própria obra em que ele está inserido. Então, isso é uma forma também de demonstrar a metalinguagem que o autor usou para demonstrar a função metalinguística. E, por último, a função poética da linguagem, que é aquela que recai sobre a mensagem. Ela ocorre quando a intenção do produtor do texto está voltada para a própria mensagem, quer na sua estrutura, quer na seleção e combinação das palavras, para alcançar seu objetivo artístico. Dessa forma, a construção do texto já tem o foco voltado para o trabalho com o aspecto material e concreto da mensagem, com a materialidade linguística do texto. Como afirma Roman Jacobson, a função poética coloca em evidência o lado palpável, material dos signos. Por tal motivo, ela tem a característica de provocar estranhamento e, ao mesmo tempo, interesse pela mensagem por meio de um arranjo que visa ao estético, fruto de uma especial seleção e combinação dos termos, o emprego de palavras em sentido figurado, da combinação de sons numa disposição melódica e etc. Então, a função poética, o objetivo dela está diretamente relacionado com a mensagem. Como essa mensagem ela estará disposta ao interlocutor. Se ela vai vir, se ela vai ser uma música, ou um poema, ou uma poesia, então provavelmente ela virá estruturada em forma de rimas, de aliterações, palavras que se repetem, sentido figurado, palavras em lugares de outro, para demonstrar uma estética, uma arte. E o objetivo dela é mostrar a arte do autor, e dentro da mensagem. Pode vir palavras soltas, o texto pode vir disposto de várias formas, não segue uma sequência linear, né, como é os textos que eu estou apresentando aqui. Ele pode vir de várias formas, espalhado dentro do espaço em que ele está inserido. Vamos ver o exemplo. Esse poema de Cassiano Ricardo, chamado Poética, que é a poesia, uma ilha cercada de palavras por todos os lados, que é o poeta, um homem que trabalha o poema com o suor do seu rosto, um homem que tem fome, como qualquer outro homem. Pela disposição das palavras aqui, observe que as palavras elas não seguem um padrão, tem umas que são mais afastadas, não estão totalmente uma embaixo da outra. Então, isso já é a função poética marcando a sua presença. Outra coisa também, sentido figurado. O que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras. Então, ele usou uma metáfora para comparar a poesia a uma ilha que é cercada de palavras. Então, para chegar nessa ilha, é preciso passar por todas as palavras, ou seja, é preciso ser um bom leitor, ler bastante para que se chegue a essa ilha, que é a arte de fazer poesia. O poeta ele já compara a um homem comum, um homem que trabalha, que sente fome, que sente frio, que tem as necessidades básicas de qualquer ser humano. Então, essa forma de se expressar, do autor se expressar, de colocar essas palavras dessa forma, de dispor elas no espaço dessa forma, caracteriza a função poética da linguagem. A sonoridade também, em outros casos, também representa a função poética. O uso de rimas, o ritmo, a musicalidade de um texto também marcam a função poética da linguagem. Agora vamos para as nossas questões, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem e depois eu passo para as demais.
Vocês podem pausar também o vídeo nesse tempo que eu estou dando para lerem e responderem. A segunda questão. A terceira questão, que é apenas para ler os textos e identificar qual é a função da linguagem que está sendo utilizada. A quarta questão, tá? Só para ler o texto também e responder ao que está sendo perguntado aqui do lado. Tá? Não esquecer também de ler o enunciado da quarta questão. E a quinta questão, para identificar na letra A e na letra B, nessas histórias em quadrinhos, que função da linguagem está sendo utilizada e como ela foi trabalhada para produzir o humor nessas tirinhas, nessas historinhas em quadrinhos. Questões simples, dá para qualquer coisa só voltar no conteúdo e dá para responder certinho. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Bons estudos e boa semana.